Fala turma, vamos que vamos, bloco de exercícios sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza. Muita atenção a esse estatuto, que ele poderia muito bem ser uma disciplina lá do, é, é, lá do direito administrativo. Está extravagante no teu edital, mas poderia muito bem estar em direito administrativo, então muita atenção. Você vai, por exemplo, ver algumas coisas ali dos tópicos iniciais que estão lá na Constituição Federal, dentro dos artigos que falam exatamente sobre a administração pública. Como é que você vai. Veja, o estatuto é muito amplo, tá? Para essa prova, acaba não tendo um custo-benefício tão bom, porque a gente espera ali talvez uma questão sobre isso, né? Não está esperando duas, três, quatro questões sobre isso. Mas, faça o seguinte: nessa sua leitura desses pontos mais importantes, olha só o que é que você pode fazer aqui, tá? Você pode fazer a separação desse estatuto em quatro ou cinco partes. Em quatro ou cinco partes. O estatuto ele vai ter ali uma primeira parte, tá? Que você vai ter disposições gerais e esse tópico que é super importante: provimento e vacância. Provimento e vacância. Segundo ponto, você pode separar ali em direitos e vantagens. Aqui um tópico bem amplo. Por quê? Porque de um lado você vai ter lá, por exemplo, todas as licenças, afastamentos, e de outro você vai ter todas as vantagens pecuniárias, tá? Então, ponto bem grande, bem extenso. Assim como esse terceiro ponto, vamos ficar em três grandes pontos, tá? Esse terceiro ponto vai falar sobre o regime disciplinar. Dentro do regime disciplinar, nós vamos falar sobre as infrações, ou seja, as proibições dos servidores, sobre as sanções. Se eu descumprir essas infrações, eu vou ser sancionado, mas para eu receber a sanção, eu preciso de um PAD, processo administrativo disciplinar. Então, dá tempo da gente aqui. A minha meta nessa aula é resolver questões de todos esses. Não, calma, pessoal. A gente está aqui para fazer um bloco de questões bem objetivo, para te dar uma introdução que seja aqui a esse tema. Então, vamos resolver algumas questões de forma bem objetiva, bem clara, para te ajudar nessa reta final. Olha só. Assinale a alternativa incorreta, considerando as disposições da Lei 6794 de 90. Veja só. A. Provimento dos cargos far-se-á por ato do prefeito ou do presidente da Câmara Municipal de Fortaleza e do dirigente de autarquias ou de fundação pública, conforme o caso. Perfeito. Então, olha só. Primeira coisa, o que é provimento de cargos? No provimento, eu estou entrando no cargo público, eu estou ingressando nesse cargo público. Ora, quando ele fala aqui desse provimento de cargos, o que é que você vai lembrar? Você vai lembrar que ele vai ser realizado pela autoridade máxima, ou seja, a sua nomeação como guarda municipal, vai ser feita por quem? Vai ser feita pelo prefeito, pelo chefe do executivo municipal. Tá? Se você estivesse fazendo um concurso para a Câmara Municipal, para o Poder Legislativo, seria o presidente da Câmara. Ah, eu vou fazer o concurso da AMC. Então você vai ser nomeado pelo dirigente da AMC, que é uma autarquia. Tá? Sempre autoridade máxima, ou seja, a letra A está correta, não é que eu quero o item errado. B. Os cargos comissionados são de livre provimento e exoneração. Perfeito. Respeitados a especificação e os pré-requisitos exigidos para o seu exercício. Lógico, quando eu digo que é de livre nomeação, não é tão livre assim, né? Eu tenho que analisar os requisitos exigidos para o cargo. 60% deles devendo ser providos por servidores municipais. Vem cá. Então, olha só, o que é que acontece aqui? A Constituição ela vai falar sobre esse tema. E o que é que ela diz? Ela diz que esses cargos são de livre provimento e exoneração, respeitado o limite mínimo previsto em lei. Ora, cada lei, portanto, tem que dizer
Quanto é que vai ter de cargo comissionado destinado a servidores efetivos, que eles podem exercer esse cargo comissionado, e quanto será destinado para servidores de forma geral, para pessoas, para não servidores, na verdade, né? Para pessoas de fora da administração. No caso do Estatuto dos Servidores de Fortaleza, esse percentual não é de 60%, mas sim de 50%. Ou seja, dos cargos comissionados, 50% devem ser providos por servidores municipais. Ora, achei o meu gabarito. Maravilha! Vamos para os outros. Letra C. A nomeação para cargo efetivo inicial de carreira depende de aprovação em concurso público, observada a ordem de classificação e dentro do prazo de sua validade. Maravilha! Qual é o prazo de validade? Até 2 anos. Até 2 anos, prorrogável por igual período. O que é esse prazo de validade? Prazo de validade é o prazo que a administração pública vai ter para nomear aquele aprovado. Então veja, se passar desse prazo, por mais que eu tenha aprovados em concurso, a administração não pode mais nomear, a não ser que eu esteja falando de candidatos aprovados dentro do número de vagas, porque aí eles têm o direito subjetivo à nomeação. Então, dentro do número de vagas, você tem esse direito subjetivo à nomeação. Tá? Então, tá correto aí o item C. D. São formas de provimento, dentre outras, a nomeação, perfeito, promoção, perfeito, reversão, perfeito. Que é nomeação? Nomeação é esse ingresso originário. Pode ser em cargo comissionado ou em cargo efetivo. Se for cargo efetivo, depende de concurso público, tá? Promoção, eu estou saindo de um cargo para outro superior, para uma classe superior dentro da mesma carreira. Exemplo, eu entro como guarda municipal, saio depois do cargo de guarda municipal, estou promovido a subinspetor, depois promovido a inspetor, estou dentro de uma mesma carreira, subindo de classe, tá? E a reversão é o retorno do aposentado dentro do Estatuto dos Servidores do município de Fortaleza, é aquele aposentado por invalidez, ou seja, ele não vai aceitar aqui essa aposentadoria, essa reversão de forma voluntária, tá? Sobre isso aqui, sobre essas formas de provimento, por favor, vejam o artigo 7º e vejam também, saibam todos os detalhes dessas formas, porque esse ponto é um ponto de extrema relevância, muito cobrado, ó, cheirinho de prova aqui. Maravilha? Vamos para a próxima questão. Olha só, em relação às licenças, opa, já estou naquele bloco 2, dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Fortaleza que, letra A, a licença para tratamento de saúde depende unicamente, cuidado, né? Viu? Unicamente a coisa já fica meio esquisita. Então vamos lá. Depende unicamente de laudo do médico particular do servidor e terá a duração que for indicada no respectivo documento. Tá falso isso. Por que tá falso isso? Porque ela não vai depender unicamente de laudo médico particular, não. Na licença para tratamento de saúde, o servidor ele tem que ser submetido a uma junta médica oficial, tá? Ah, eu posso levar meu atestado? Pode, mas você leva o atestado para quem? Você leva o atestado para a junta médica oficial. É isso. Você leva esse atestado para a junta médica oficial. Pronto, tá? Pronto. Então, só o atestado do médico particular, só o laudo do médico particular vai resolver a tua situação? Vai não. Você precisa necessariamente passar por essa junta médica oficial. Letra B. Terminada a licença para tratamento de saúde, o servidor reassumirá o exercício no prazo máximo de 3 dias úteis. Tem esse prazo de 3 dias úteis, ou seja, eu fiquei doente, terminou minha licença, eu tenho 3 dias para me recuperar da minha recuperação. É isso? Não. Terminou o prazo, volta de forma imediata. Letra C.
A licença por motivo de doença em pessoa da família será concedida com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Olha a dica boa aqui para você lembrar. Olha a dica boa aqui para você. Não existe remuneração proporcional nas licenças do Estatuto dos Servidores de Fortaleza, tá? Não existe remuneração proporcional. Ou você recebe tudo ou você não recebe nada. Nenhuma dessas licenças tem remuneração proporcional. Ou a remuneração é integral, como no caso da licença por motivo de doença em pessoa da família, ou ela é zero. Sabe qual vai ser a zero? Não recebe nada, no caso aí do item D. Licença para acompanhar o cônjuge ou companheiro é sem remuneração, tá? Sem remuneração, certo? Então, viu proporcional, já sabe que está errado. Opa, sobrou a letra E. O servidor investido em mandato de prefeito será considerado em licença e afastado do cargo, emprego ou função, sendo facultado optar pela sua remuneração. Certinho, meu gabarito. O que é que você vai lembrar disso aqui? Aqui nós temos aqui disposição constitucional que está repetida dentro do Estatuto. Ou seja, você pode ver isso lá no Constitucional ou aqui no Estatuto dos Servidores. Você vai lembrar o seguinte, ó, sou servidor público, fui eleito para mandato. Tenho que tirar a licença? Depende. Vamos lá. Se eu fui eleito para um cargo federal ou estadual, ou seja, deputado federal, deputado estadual, senador, governador, presidente, etc., o que é que vai acontecer comigo? Deputado federal ou estadual, eu vou ser afastado. Eu vou ficar afastado, tá? Eu vou estar de licença, certo? Agora, se for o cargo de prefeito, olha a regra. A regra é afasta e opta. Opta pelo quê? Opta pela remuneração. Então, a regra do prefeito é afasta, ou seja, ele fica de licença, mas opta pela remuneração. Está faltando quem? Está faltando o vereador. O vereador tem uma situação muito peculiar. Por quê? Eu tenho que responder primeiro se há compatibilidade de horários. Porque se não houver, ou seja, não tem como eu exercer o meu cargo público e o mandato de vereador ao mesmo tempo. Então, segue a regra do prefeito. Afasta e opta. Afasta e opta. Mas, se tiver condição de compatibilizar, sabe o que é que vai acontecer? Eu vou poder acumular, ou seja, exerce o 2. Então, eu tenho aqui uma situação de acumulação de cargo público que a gente muitas vezes esquece, tá? A gente esquece. Então, olha só, é acumulação de cargo público? É. Eu estou acumulando o meu mandato de vereador com o meu mandato, com o meu cargo público que eu estou exercendo, tá? Mas por quê? Porque existe uma possibilidade, existe uma compatibilidade de horários. Então, nesse ponto, não vai ter nenhum problema nessa acumulação. Lembrando, isso é norma constitucional, tá? E isso também vai ser aqui norma do Estatuto dos Servidores. Portanto, a questão aqui que a gente estava resolvendo, letra E, meu gabarito. Maravilha! Vamos agora sobre, ainda dentro dessa parte dos vencimentos, né, das vantagens, vencimento e remuneração. Olha só, vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em ato do chefe do poder. Ah, não, pessoal, por favor. O valor sempre será fixado por quem? Lei, texto constitucional também, tá? Lei, apenas a lei pode fixar valor, apenas a lei pode fixar competência, apenas a lei vai criar cargos. Então, tudo tem que estar previsto em lei e não em ato do chefe do Poder Executivo Municipal, tá? Então, item A está errado. 2. O servidor que não estiver no exercício do cargo somente poderá perceber vencimento ou remuneração nos casos previstos em lei ou no regulamento
correto. Sem estar no exercício, pode ter situação de receber alguma coisa? Pode. Como, por exemplo, se eu estiver em disponibilidade por algum fato ali que aconteceu. Tá? Então, eu vou receber, mas de uma forma proporcional, segundo a Constituição Federal. Tá? E aí, eu estou recebendo, mas é um caso previsto em lei. Certo? 3. O servidor perderá a remuneração dos dias em que faltar o serviço, salvo os casos previstos em lei. Ou seja, eu faltei para doar sangue, não perco a remuneração. Então, o item 3 também está correto. E aí, só cuidado com o gabarito. Porque você olha e diz, mas não tem alternativa. Não, cadê o 2 e 3 estão corretos? Está aqui, ó, na letra A. Apenas o item 1 está incorreto. Apenas o item 1 está incorreto. Letra A. Para a próxima, olha só. Penalidades disciplinares. Dispõe o Estatuto dos Servidores de Fortaleza que, letra A, a demissão será aplicada no caso de reincidência das faltas punidas com advertência. Olha só, primeira coisa, eu vou ter aqui como penalidades as seguintes, ó, advertência, suspensão, demissão. Só que aqui você vai lembrar dessas três e você vai lembrar que, na verdade, a demissão, ela pode estar aqui, ela está relacionada a cargo efetivo. Porque se eu estiver falando aqui de um cargo comissionado, eu vou estar falando de uma outra penalidade, a destituição de cargo em comissão. Se eu estiver aposentado, eu estou falando da cassação da aposentadoria ou da minha disponibilidade. Então, essas são as punições. Percebam, advertência, e aí eu tenho uma reincidência, ou seja, pratico de novo a advertência. Eu já vou ser demitido? Não, jovens. A suspensão é que vai ser aplicada no caso de reincidência das faltas punidas com advertência. Maravilha? Letra B. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa. Perfeito. Na base de 75%. Aí não. A multa é de 50%. Ou seja, suspensão é o quê? Eu não trabalho e não recebo. Mas se tiver interesse para o serviço público, eu continuo trabalhando, mas aí eu recebo só a metade, tá? Tem uma multa aí de 50%. Sobre a suspensão, só para a gente deixar aqui também um outro número, máximo de 90 dias. Só para deixar guardado. Vai que. Então, suspensão máximo de 90 dias. Item C. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, perfeito. Os danos que delas provirem para o serviço público, perfeito. Circunstâncias agravantes, atenuantes e antecedentes funcionais, achei meu gabarito. Quero só confirmar no erro da D e da E. A suspensão será aplicada no caso de insubordinação grave. Olha outra dica que eu vou te dar agora. A suspensão, ela é, digamos assim, quase que subsidiária. Por quê? Porque ela não tem uma relação própria de casos. Então, a lei vai trazer, isso aqui é advertência, isso aqui é demissão. Suspensão, ou é reincidência da advertência, ou então outras hipóteses trazidas pela lei. Pronto, então ela vai ser bem subsidiária. Se eu tenho, portanto, uma indicação de uma falta, ou vai ser advertência ou vai ser demissão em 99% dos casos. Então, nesse caso, não é suspensão. Vai ser o quê? Nesse caso, é a demissão. Entende-se por abandono de cargo a deliberada ausência ao serviço sem justa causa por mais de 15 dias? Não, guarda assim, abandono de cargo mais de 30 dias. Agora, cuidado com a chamada inassiduidade habitual. Inassiduidade habitual, que eu tenho mais de 60 faltas no período de 12 meses. Então, mais de 30 dias seguidos, abandono de cargo. Mais de 60 dias em 12 meses, inassiduidade habitual. Maravilha. Estatuto é grande? É grande, mas por favor, vejam esses principais pontos, separe aqueles, naqueles pontos, vá atrás das tabelinhas ali com prazos de licença, etc. Isso pode te ajudar bastante na hora da prova. Maravilha, pessoal. Sempre à disposição de vocês. Até a próxima. Forte abraço.